Abençoados sejam todos os corações que aqui se encontram no dia de hoje. É muito bom abrir as portas da Casa de Caridade Chico Xavier, nessa data tão importante para todos nós, e receber todos vocês aqui nas quartas-feiras para esse evangelioterapia, né? Enquanto a gente ouve, vai meditando, fazendo a reflexão e saímos daqui com a alma bem mais suave. Então, hoje é um dia muito importante para nós espíritas, do movimento espírita. Hoje, 29 de abril, a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, exatamente nesta data, faz 100 anos. Então, estamos comemorando essa data festiva no dia de hoje, com muita alegria, com muito entusiasmo, para levar sempre esse trabalho adiante, né? Sermos multiplicadores desse trabalho aonde quer que possamos estar. Então, para dar início à nossa reunião de hoje, vou falar dos avisos que a maioria já conhece, né? Que já frequenta a casa, mas sempre tem pessoas novas que estão chegando pela primeira vez e é necessário que a gente repasse os avisos. A Casa Espírita oferece na terça-feira, todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, o estudo do ESD, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, para todas as pessoas que desejam conhecer um pouco mais sobre a doutrina. Não necessariamente que seja espírita, mas que queira conhecer, né? Porque o conhecimento, a doutrina espírita não é uma religião, né? É uma doutrina e é uma filosofia de vida e atende a todas as pessoas, em todos os lugares e de todas as religiões. Então, nós oferecemos esse estudo de 20 e deseja avançar um pouco mais no estudo da mediunidade. E esse estudo vai de 21 até as 22 horas. Nesse estudo nós fazemos o Livro dos Médiuns, estamos estudando o Livro dos Médiuns. A casa também oferece nas quartas-feiras, no dia de hoje, o atendimento fraterno, para aquelas pessoas que desejam conversar sobre uma problemática própria ou de um familiar, e que essa problemática vai com a fichinha para desobsessão. Esse atendimento sempre começa às 19 horas e vai até às 19h40. A gente coloca esse tempo, que é para todas as pessoas poderem participar aqui da reunião pública e, em seguida, os passos, né? Então, naquela mesinha lá no fundo, tem 2 cadernos, encarnados e desencarnados, para que você coloque o seu pedido de prece, de atendimento e possa também, se desejar, trazer a água para ser fluidificada e levar para casa para tomar durante a semana. Também nós estamos, né, nesse mês de maio, né, com o mês das mães, mês da mulher, mês das mães. Então, nós estamos com uma rifa, né, de um vestido de festa e um kit Natura. Inclusive, já recebemos mais alguns produtos para incrementar esse kit da Natura agora à noite. Sempre com produtos femininos, né? Então, essa rifa custa apenas R$5 e será sorteada no dia 27 de maio, a última quarta-feira do mês de maio. Todos aqueles que queiram adquirir podem nos procurar antes ou depois da reunião pública. Então, meus irmãos, para dar início, né, a nosso trabalho dessa noite, vamos passar para o nosso irmão Diego, que vai fazer a leitura do exórdio. Boa noite a todos. Que a paz de Cristo seja com cada um. Sejam todos bem-vindos. A leitura de hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o item 155. O título é Contra a Insensatez.
Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Palavras de Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Um dos maiores desajes no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão, assim, a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama no do charco. Semelhantes fracassos se fazem comuns aos vários setores do pensamento religioso. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Conseguida a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição de dinheiro fácil. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas, em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos, na pesquisa de objetos menos dignos. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando prêmios aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino, e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa da retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia de humildade, portadora de luz imperecível. Não muito diferente da época de Cristo, o texto nos dá uma comparação para hoje. Na época de Cristo, muitos sedentos pela melhora espiritual seguiam, buscavam Jesus, se alimentavam, adquiriam o alívio espiritual, mas logo em seguida o abandonavam. Logo em seguida, do alívio, iam procurar o material. E muitos deles procuravam Jesus para que pudessem ter um norte para uma situação mais agradável financeiramente ou mais agradável socialmente. E hoje em dia não diferente. Muitos de nós, digo por experiência própria, chegamos aqui por circunstâncias bem complicadas na nossa vida pessoal, espiritual, buscando um alívio de fato. E quando aqui ajudados, quando aqui chegamos e conquistamos esse alento pela espiritualidade, o que nós fazemos? Estou ótimo. Vim, fui recebido, me tratei, agora eu vou embora. Ou então permanece mais um pouco esperando que a espiritualidade diga: vá por aqui que você vai ter fortuna. Vá por aqui que você vai encontrar o seu amor. Vá por aqui que os seus objetivos vão ser realizados. Mas a espiritualidade não vai fazer isso. A espiritualidade vai lhe melhorar. E essa melhora nós temos que usar para o nosso futuro. Futuro não só nessa existência, o nosso futuro nas próximas existências. Usemos essa melhora para que a gente possa levar como arcabouço para as próximas batalhas. A aprendizagem, levar o que nos é passado aqui, o que nos é intuído. Tem um ditado que diz que erva amarga
é que cura, né? Não a erva doce. Então, quando a gente estiver passando pelo problema, que fomos nós que escolhemos ou que os aceitamos passar por eles, tenhamos convicção de que aqui chegando e aqui melhorando, nós teremos condições de, lá na frente, passar por por provações muito maiores. Que Deus nos abençoe. Então, meus irmãos, é o momento da nossa prece, que possamos silenciar nossa mente por alguns instantes, elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores. E que possamos agradecer infinitamente pelo dia de hoje e por todos os dias que ainda vamos estar aqui nesta caminhada. Agradecer pelo planeta que nos acolhe nesse momento tão importante que se encontra o nosso espírito. Agradecer a Deus por tudo que nos permite, pelo trabalho, pela família, pelos amigos que nos acolhem. Agradecer infinitamente por tudo e rogar que ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos trilhar o caminho do bem, que possamos compreender e aceitar aquilo que não podemos mudar. Rogamos também, Senhor, por todos aqueles que não te conhecem, que nunca ouviram a tua palavra, e também por todos aqueles que ouviram e não guardaram no coração. Rogamos também por todos aqueles que sofrem o dor do corpo e da alma no dia de hoje, por todos os abandonados, os esquecidos, que a sua infinita misericórdia possa chegar a cada um deles, dando-lhe força, coragem e esperança de vencer as suas provas. Rogamos também pelo palestrante da noite de hoje, que ilumine a sua mente e que a palavra aqui colocada chegue àqueles que mais precisam. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Passamos a palavra para o nosso irmão Tadeu Saboia, que é o palestrante da noite. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que Deus nos abençoe nesta noite. E que possamos aí ter o nosso momento de estudo. E engraçado que a gente estava comentando aqui, né? Que esse capítulo é grande, que é o bem-aventurado dos aflitos, né? Essas aflições não terminam mais, parece a nossa vida, né? É um capítulo grande, danado, e pega aflição. E um colega meu uma vez comentava: rapaz, eu não gosto muito desse capítulo, não. Porque, primeiro, que ele causa uma confusão na minha cabeça, que é bem-aventurados é felizes os aflitos, né? Felizes aqueles que estão tristes, né? Então já causa a primeira coisa. E é tanta coisa que ele vai dizendo de ruim que acontece na vida dele que eu fico agoniado com esse capítulo. E eu disse a ele: não, eu já vejo o contrário. Eu vejo que é um capítulo que vai nos mostrar a realidade, porque nós vivemos a aflição. Ele não está falando algo que a gente não sabe. Nós passamos por aperreios, sofrimento, angústias, né? Os nossos perrengues, todo mundo para por isso. Primeiro, é um retrato real da nossa vida. E segundo, que é uma forma que os Espíritos acharam de nos consolar quando a gente está sofrendo, de tentar fazer com que a gente evite muitas aflições que fazem parte das nossas escolhas e também que a gente consiga enfrentar aquelas que a gente está passando. Então, um capítulo muito interessante, e no final aqui, na Instrução dos Espíritos, né, para quem não está familiarizado com o Evangelho segundo o Espiritismo, alguns capítulos, a maioria dos capítulos, tem os comentários de Kardec, as passagens do Evangelho de Jesus, e em alguns capítulos tem o comentário dos Espíritos. E hoje o Espírito que vai falar para nós alguma coisa é nosso irmão São Luís, né? E tem muito a ver o que ele está falando aqui de aflição, porque a história, né? Quem foi São Luís, né? Claro que a gente não vai fazer aqui nenhuma biografia, nem temos capacitação para isso, mas quem puder ler a biografia de São Luís, né? Que é Luís IX, né? Que é uma coisa espetacular, né? Em relação a muitas coisas.
Ele não foi chamado santo porque comprou, não comprou o título de santo, não. Realmente ele foi um rei que passou um aperreio muito grande na França. A Europa estava na sua 7ª cruzada, né? E ele tinha que ordenar aquele povo que já tinha perdido algumas cruzadas, ganhado outra, então estava um tumulto maior do mundo. E ele não só comanda a cruzada, né, a França em relação à cruzada, mas também ele vai na frente batalhando. Ele é um cara que demonstrou lá que a coragem ela pode estar ligada à bondade. Né? Que um guerreiro ele pode ser corajoso, ele pode ser aquela pessoa que está ali na frente como um grande líder, mas sem ser uma pessoa ruim. Ele conseguiu fazer isso. Ele foi preso, foi sequestrado lá, né? Negociou não só a soltura dele, como a soltura dos seus soldados. Né? Então, uma história incrível. Ele volta para a França, ele faz uma revolução, por exemplo, na justiça francesa, em que a questão de advogado, testemunha, tudo que implantou na França, isso aí foi São Luís. Né? E ele tinha uma coisa que era muito interessante, que ele tinha um momento, tem até o nome de um local lá, né? Até hoje tem um local onde ele atendia as pessoas. Né? Ele atendia as pessoas. As pessoas vinham falar com ele, seja do nobre ao homem mais pobre. Ele queria saber como estava o governo. Ele queria saber, parece a gente, né? Queria saber, trabalhava para o povo. E aí ele é amado em toda a França, é lembrado como um homem muito caridoso, muito bom. E ele vem falar agora para nós sobre as aflições. Então, ele tem várias comunicações sobre isso, porque ele foi alguém que conseguiu, né, sendo um rei com toda a responsabilidade, com todas as facilidades que um rei tem, ele não deixou por isso mesmo. Ele foi lá, ele lutou e ele fez por onde para transformar a vida do seu povo numa coisa melhor, o povo francês. Né? A França deu um impulso enorme, chega no final do reinado dele como uma grande potência. Então é espetacular a história dele. E ele vem na doutrina espírita, que coisa maravilhosa, né? Ele vem como um guerreiro na doutrina espírita, como o presidente espiritual, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, está diretamente ligado ao trabalho de Kardec, né, dos espíritos superiores que estão ali trazendo a doutrina espírita para nós, e as mensagens deles são sempre muito fortes, e essa não deixa de ser. É curtinho, eu vou ler com vocês aqui, né, para a gente poder ter uma noção aí da grandiosidade deste espírito. Sacrifício da própria vida. Item 29. Kardec pergunta: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Então, a pessoa está passando por problemas, está desesperado, né? Está com uma situação muito difícil, e como a França estava em guerra direta, nessa época da codificação, né? Ela estava com a guerra ali com a Itália, por exemplo, né? Metade do século XIX, e aí Kardec pergunta se alguém que está desgostoso, né? Se ele for para a guerra, ele não tem coragem de se matar, mas se ele for para a guerra para tornar útil a sua morte, combatendo pelo seu país, ele fez alguma coisa pelo menos boa? A resposta de São Luís: que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e excusá-lo aos seus próprios olhos. Eu já tenho muitas coisas aqui que a gente pode... Primeiro, sobre o desgosto da vida, né? Porque se a gente for analisar a palavra desgosto da vida, o termo desgosto, ele seria o contrário de uma vida boa, de uma vida gostosa. Todos nós, de alguma forma, procuramos isso. Ninguém conscientemente, pelo menos que tenha um certo juízo, né, que não tenha perdido o juízo, vai procurar sempre coisas boas na vida. Isso é natural. Por que é assim? Porque Deus nos fez com o propósito de sermos felizes. Tá? Esse é o nosso projeto, nosso programa inicial, está no nosso sistema operacional, fomos feitos para sermos felizes. Então não importa a situação que a gente esteja enfrentando, nós vamos sempre aspirar, procurar a felicidade. E não tem nenhum problema nisso.
Isso é muito bom. Mas qual é a situação que acontece? É na resposta que ele dá aqui, falando sobre os desgostos da vida, em relação à pessoa criar ilusões. Né? Nós, principalmente na época que nós estamos vivendo praticamente o tempo inteiro sendo bombardeado por ilusões, por propagandas de uma vida fácil, de uma vida boa, de uma vida tranquila. Né? O tempo inteiro, tudo que a gente lê, tudo que a gente vê no Facebook, no YouTube, nas propagandas, nas conversas, é sempre essa história de que, de alguma forma, a gente vai conseguir uma maneira fácil, um bizu, um macete, para poder a gente conseguir uma felicidade, através de uma ilusão. Então, quando a pessoa diz assim, por exemplo, né? Eu estou tão triste porque eu sofri uma desilusão amorosa. Eu disse, graças a Deus. Você queria viver uma ilusão amorosa? Por quanto tempo? Então, uma desilusão, na verdade, é quando você cai na realidade. Você caindo na realidade, você vai perceber o quanto isso é importante para nós. Nós não podemos viver pensando em promessas, né? Tem aquela história, né? Pense alto, sonhe alto, que você consegue o que você quiser. O limite é o seu pensamento. Né? Obviamente que isso tem um fundo de verdade muito forte, porque a nossa mente, a nossa capacidade de ação, ela é muito grande. Mas a gente tem que saber que existe limite para isso. Por que existe limite? Por que existem esses limites? Né? Esses limites são por causa da nossa própria imperfeição, da nossa própria condição ainda de espíritos imperfeitos. Claro que se Jesus quer qualquer coisa como um espírito perfeito, o maior que já passou aqui na Terra, ele conseguiria qualquer coisa. Ele até diz, né? Ó, vocês estão me prendendo aqui, mas se eu quisesse, com um estalo do dedo, bastava um pensamento meu, eu dizimaria a Terra, transformaria a Terra em pó. Né? Isso é poder. Né? Por quê? Porque ele tinha uma mente, mas nós não. Imagina, eu estava lendo essa semana uma senhora que estava muito desiludida, porque ela não conseguiu, aos 60 anos de idade, se esforçou durante 2 anos e não conseguiu entrar para um país europeu. Ele não conseguiu entrar para a equipe de ginástica olímpica, um negócio assim, aos 60 anos. Não conseguiu, ela fez de tudo, estava muito preparada. Mas olha só, alguém vendeu a ela a ilusão de que ela poderia competir com aquelas pessoas. Não é demérito dela ter buscado. Vejam, o processo para ela chegar até a competir, por exemplo, é maravilhoso isso aí. Porém, a realidade nos diz que é difícil competir com uma menina de 15 anos ali, com toda aquela energia. Não é uma coisa, então quer dizer que porque ela tinha idade não conseguia. Não, não é isso. É porque o corpo, ele é real, ele tem suas limitações reais, assim como a mente. Quando se vende a ilusão de que a gente pode qualquer coisa, a gente não pode deixar de parar e olhar para nós. Será que eu estou usando a estratégia certa? Será que eu tenho os meios certos para fazer aquilo ali? Porque senão a gente vai viver de erro em erro sem absorver a parte boa. Essa mulher não tem que ficar triste, ela não tem que ficar amargurada, ela tem que ficar muito feliz. Porque ela colocou uma meta maior do que ela podia, colocou. Mas ela chegou muito longe. E isso é uma coisa maravilhosa. Que a gente tem que saber que as coisas são assim. Por quê? Porque no momento em que eu vivo de ilusões, obviamente, eu vou ficar batendo o tempo inteiro com a realidade. E essas desilusões, esse bater na realidade, nos machuca. Vai criando uma sensação de que a vida não é boa, de que eu não consigo meus objetivos. A gente vai ficando pessimista. Pessimistas vão ficando negativistas em relação àquilo que a gente pode. Não porque a realidade, ou Deus, os espíritos, não possam nos dar coisas boas, realizações boas. Na verdade, é porque eu estou vivendo uma ilusão. Isso é terrível. Chegando ao ponto, obviamente, da gente criar traumas, criar vários problemas, depressões, angústias, que são filhas dessas ilusões. Da não realidade das coisas. Como diz o filósofo, cave aonde você está. Trabalhe com o que você tem. Ora, se eu sou impaciente, se eu sou uma pessoa nervosa, eu tenho que, qualquer coisa que eu vou fazer em relação à minha saúde mental e espiritual, tem que partir deste princípio da condição que eu estou. Se eu sou uma pessoa indisciplinada, então eu tenho que partir do princípio que eu sou indisciplinado. E quando eu faço isso, por pior que possa parecer para nosso ego, né, a gente vai ficar prevenido de cair numa situação muito pior, como uma depressão, como o pensamento suicida e assim por diante. E a gente tem a ilusão também de que, de qualquer forma, eu vou ficar arriscando a vida. Eu lembrei do filme de Máquina Mortífera,
né? Era um filme com o Mel Gibson, que ele é conhecido como um herói. Né? Ele é um herói da cidade, um policial herói, porque ele cometia as maiores loucuras em relação a arriscar a vida. Né? O filme, eu não sei, uma das cenas, não sei se é a cena que começa, tem um cara querendo pular de um edifício, tá lá no 40º andar, e ele, não, peraí que eu vou resolver lá em cima com ele. Aí ele sobe, fica do lado do parapeito com o cara, tu não tem coragem de pular. Né? Bora, eu pulo com você, eu tô aqui com você, não sei o quê. E aí o filme vai desenrolando como se ele fosse muito corajoso, um herói, mas na verdade não. O que ele estava querendo era uma ocasião, porque ele não tinha coragem de se matar. E ele estava querendo uma ocasião que realmente ele morresse para fugir dos seus sofrimentos, das suas angústias. Então ele não era, na verdade, um herói, ele era alguém que era um covarde. E a gente tem que dar nome às coisas, né? Esse ato é uma covardia em relação ao quê? A coragem de lutar pela vida. E aí nós temos uma situação muito interessante, que a gente confunde, né, as aparências do heroísmo, as aparências da felicidade. A gente vai olhando, né, como o meu vizinho, olha, ele botou foto da viagem de novo, né? Cara, trocou o carro, menino como ele emagreceu, menino como ele tá bonito, fez plástica, fez não sei o quê, na harmonização. E a gente vai sendo encantado por essas aparências e não percebe que todas as pessoas vão enfrentar alguma coisa, vão enfrentar algum problema. Então o que a gente tem hoje? A gente começa a eleger falsos heróis. Só que não é uma coisa nossa não, isso aí. Na verdade, isso aí vem com a humanidade. A gente pega as referências e a gente termina tendo problema. Um dos mais clássicos que tem, né, que é lá na Guerra de Troia, né, que existe um problema entre dois personagens muito interessantes. Né? Um é um semideus, né, filho de uma deusa com um rei, que é Aquiles, que é considerado um grande herói, né, que vai lutar ali pelos gregos contra os troianos. Né? E nós temos o príncipe Heitor de Troia, né, que na verdade não tem nada de semideus, ele é apenas um homem comum. Só que os dois são contados na história, né, de forma, algumas pessoas desavisadamente, adoram o Aquiles, porque ele é forte, porque ele é corajoso. Mas vejam, ele é um semideus que é praticamente impossível matá-lo. Então vamos combinar que ser corajoso nessas condições é a coisa mais fácil do mundo. E se a gente vai analisar direitinho, quando ele vai para a guerra, a mãe dele pergunta a ele assim, ó, meu filho, você tem duas escolhas. Né? Ou você volta para casa e tem uma vida longa e tranquila, ou você enfrenta a batalha e você vai ser glorificado, mas terá uma vida curta. O que é que você escolhe? Ele disse, é claro que eu escolho a batalha. Então veja que essa escolha dele da batalha já é um indício da sua falta, da sua falha como alguém que deveria ser um exemplo. Porque ele está escolhendo, na verdade, é a vanglória. Né? É a glória vã, em que ele vai ser lembrado, mas que vai morrer cedo. Esse sacrifício que ele está fazendo da vida dele, consciente que vai acontecer, não é meritório. É simplesmente uma forma de expressão do seu orgulho, da sua vaidade. Já Heitor, uma das cenas mais cortantes que tem do coração, mais tristes que tem, é quando Aquiles desafia Heitor. Na verdade, ele desafia o irmão dele, mas o irmão dele, né, não tem coragem, e quem vai é Heitor, né, como representante de Troia, para lutar contra o grego. E aí ele decide ir, a esposa dele fica desesperada, né? Ele está com um filho recém-nascido, e a cena se passa, ele indo dar o abraço na minha esposa, despedir-se da esposa, quando ele vai para a guerra. E ela fala assim, não vá, né? Não vá porque o seu filho está aqui, ele está abraçado com a criança, assim, né? A criança meio que chorando, e ele conversando com ela, disse, é meu dever proteger você e o meu país. O meu povo, ele é príncipe, né? Então é meu dever, então eu vou lutar. Mas você vai morrer, eu sei, mas eu preciso fazer isso. Então este sim, aquele que é frágil, aquele que é humano, reconhece toda a sua fraqueza, mas ele coloca um bem muito maior assim. E aí, claro, a história conta, todo mundo talvez já assistiu o filme, e o livro é maravilhoso, e quando ele vai lutar ali, Aquiles mata ele, faz todo tipo de maldades, né? Sai rolando ali com ele na biga e assim por diante. Mas o fato é que ele tem esta coragem de viver por algo maior, o que contrasta completamente com o que nós vemos hoje. O que a gente vê hoje? A gente vê pessoas feitas de smile, né? De aqueles geleca, aqueles bichinhos, né? Mole,
Você pega, a Alice, minha filha de 9 anos, né, adorava quando era pequena, aquele negócio mole que você pega e ele se desmancha. Não tem estrutura. Não tem algo fixo, né? É alguma coisa que você coloca num copo, ela vira um copo, coloca na mão, ela se desmancha na mão, dá até uma agonia pegando aquele negócio. Né? Então as pessoas estão se transformando naquilo. Tudo machuca, tudo dói, tudo é sensível, ninguém pode fazer nada, as pessoas não podem mais brincar, não podem mais falar, não podem mais tocar, é tudo uma coisa muito sensível. Obviamente que isso é um problema, é um excesso. Por quê? Porque nós estamos perdendo uma virtude muito importante para a nossa vida, que é a virtude da fortaleza. Sem a fortaleza, nessa vida dura que a gente leva, a gente não vai sobreviver. Então nós temos que buscar formas de desenvolver a fortaleza. Porque muita gente confunde e pensa que a fortaleza é não sentir medo, é não se sentir cansado, é não se sentir aflito com uma situação que a gente não conhece. Não, fortaleza não é isso. Fortaleza é agir, apesar disso, colocando um bem maior como nosso objetivo. Então, todos os bens que valem a pena, tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz, tem algumas características que a gente quer esconder e não quer enxergar. Primeiro, não é imediato. Todo bem que vale a pena não é imediato. Bens imediatos são efêmeros, geralmente ligados ao prazer. São efêmeros. A comida pode ser gostosa o quanto for, mas o sabor dela será momentâneo. Vai ser momentâneo. Agora, você conseguir crescer num determinado ponto, sempre vai ser para depois. Alguém que vai para a academia, não adianta se olhar no espelho no outro dia. A não ser que esteja tomando anabolizante, alguma coisa assim, que você no outro dia está lá bem grandão, no mesmo dia. Mas o processo ele vai ser lento, porque aquele bem é durável. E todos os dias a gente vai precisar de um pouco de coragem. Por quê? Porque a segunda característica é que dói. A aquisição de todo bem durável e que vale a pena dói. A gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, e geralmente é uma coisa que a gente gosta, para conquistar algo melhor. É o sono que a gente vai dormir menos, é a comida que a gente vai comer menos, é a corrida que a gente vai ter que fazer, é a vitamina que a gente vai ter que tomar, é tudo que a gente tem de bom e durável, ele vai doer. E vai doer pela outra coisa que eu falei, porque a gente vai ter que abrir mão. A pessoa fala assim, eu vou fazer a caridade depois, né? Porque agora eu estou apertado e estou sem tempo. Não. Para fazer a caridade, para fazer o bem, vai ter que abrir mão do tempo, do conforto, dessas coisas. Por quê? Porque nós somos assim ainda imperfeitos. A gente acha, por exemplo, você acha que Chico Xavier iria dizer que está cansado? Ele psicografava, né? Terminava de trabalhar, ia para o centro, era uma fila enorme para ele atender, ele terminava ali, acordava às 4 horas da manhã, ele ia dormir umas 2, acordava às 4 para psicografar. Afe Maria, eu não ia aguentar, porque está escrito que a gente tem que dormir 8 horas pela nossa saúde. Viveu 140 anos, eu parei de contar depois de 120, né? Então, veja, a saúde tem a ver com esse nosso empenho para ser uma pessoa melhor. A saúde espiritual e a saúde material. A gente não pode escapar disso. A gente tem que buscar isso o tempo inteiro. Eu estou lendo um livro maravilhoso. O nome dele primeiro que é de uma santa, né, uma beata católica, né, que ela teve uma visão de Jesus. Ela tem uma mediunidade. É um livro católico, mas altamente espírita. Né? Botar o nome ali por quê? Porque é uma médium que ela é religiosa, ela é uma freira, e ela começa a ter visões desde pequena. E quando ela se dedica ao bem, chega um momento que ela fica de cama e Jesus Cristo aparece para ela e diz assim, eu vou mostrar a você minha vida, você vai ver como eu vivi, eu vou levar você, para você testemunhar o que eu vivi, e você vai escrever. Na verdade, ela vai ditar e vai ter um escritor que vai ali escrever. E ela escreve um livro que, inclusive, né, os católicos que não acreditam nessa situação, só acreditam porque foi Jesus, claro, né, que vai mostrar ali, mas é uma intervenção espiritual enorme naquela mulher ali. Né? A irmã Benedita, o nome em sueco, o nome desse sueco, é Vida e Morte do Cordeiro de Deus. Vida e Morte do Cordeiro de Deus. Muito, muito bonito. Por quê? Porque conta histórias do Evangelho de Jesus que a gente não anotou, que não estão anotados no Evangelho. Inclusive, na introdução,
católico, o cara que faz a introdução do livro, o prefácio, ele diz assim, ó, não é para você acreditar em tudo que está ali, né? Porque, na verdade, a revelação verdadeira é da Bíblia, segundo ele, né? O que ela está vendo ali é um relato, com certeza sobrenatural, com certeza místico e maravilhoso. Por quê? Porque ela não conhecia direito a Bíblia, que tem a impressão que, porque ela era freira, conhecia a Bíblia. Ela não conhecia o Evangelho, e ela dá detalhes de lugares, do que aconteceu, de forma perfeita. E ela, dentre as histórias que ela contou uma historinha interessante. Não é essa ainda que a gente vai se referir para o nosso estudo hoje, mas é porque eu achei muito legal, é que quando Jesus, ele vai, quando José e Maria, quando José e Maria vão fugir da morte das crianças, né, que foi decretada, eles pegam Jesus e vão fugir para o deserto. Né? E aí eles fogem para o deserto com muita dificuldade, dias e dias. Eles não são beduínos, não são nômades, eles não sabiam andar assim no deserto, mas eles obedecem, né, ao anjo e vão para lá, e metem a cara. Né? E aí, no deserto, nessa época, tinha bando de ladrões. E os ladrões terminam chegando e capturando José, Maria e o menino Jesus. Só que ele teve um sonho. Quando eles chegam para assaltar, eles três, né? Aí, Jesus Cristo é bebê ainda, aí ele, quando vê eles, caramba, é o meu sonho. Ele teve um sonho de que ele ia encontrar essas três pessoas e ele ia dar abrigo e cuidar delas, como se fosse da família. Aí ele não é doido, né? Teve um sonho, ele vai cuidar. E ele leva eles para a tenda deles, né? A tenda lá no deserto, leva eles para a tenda, cuida. Aí a primeira coisa que Maria faz, né? Ele pergunta, vocês desejam alguma coisa? E Maria, eu queria dar um banho no meu filho, nem Jesus, né? Queria dar banho, porque apesar dele ser um espírito superior, está sujinho, né? Não tem como a gente... O espírito perfeito, mas não tem como a gente cuidar. Então ele está sujinho, eu queria água, né? E uma banheirinha para tomar conta dele. Aí a mulher vai lá, manda fazer lá a banheirinha. Ela lava Jesus, né? Ela dá um banho em Jesus e um anjo aparece para ela, na intuição dela, e fala assim, ó, diga para a mulher do dono aí do bando, né? Do líder do bando, que ela deu um banho no filho dela com a água que Jesus Cristo foi banhado, que seu filho foi banhado. Né? Aí ela chega e pergunta assim para a mulher, você tem um filho? Aí a mulher bota a mão no coração, né? Tenho. Aí ela disse, por que você está perguntando isso? Ela disse, porque eu acabei de ter a revelação que pedia para você dar banho no seu filho. Aí ela começa a chorar e o cara chora também porque o menino tinha lepra. Né? E aí, quando ela vai dando banho no menino na água, as feridas vão fechando na mesma hora. Né? E aí ela conta, ela faz um corte aí, ela fala assim, ó, sabe aquela história, quando Jesus morreu, e ele estava no meio de dois ladrões, né? Ladrão da esquerda, ladrão ruim, que o acusa, assim, és Deus, tira a gente daqui, né? Porque, né, faça alguma coisa. E o ladrão do lado direito diz assim, olha, nós devemos, né? Nós roubamos. Mas ele é inocente, não faça isso com ele, né? E aí, Jesus, lembra-te de mim quando estiver no reino dos céus. Ele diz, hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus. É esse menininho que foi curado, é o ladrão do lado direito. Então, das maravilhosas histórias, tem essa aí que me tocou bastante, né? Porque a gente não faz uma relação, a gente consegue ver a conexão da bondade de Deus. Mas outra coisa que ela fala é de dois personagens interessantes, que o primeiro todos conhecem, né? Que é Pedro, e o outro é Judas. Uma relação que fala sobre essa questão das culpas, das escolhas que nós fazemos. O que a gente está falando aqui das aflições? Nós estamos falando disso. Vejam que eu não estou levando muito o nosso diálogo aqui para a questão do suicídio. Para que a gente não pense que somente quem tirou a própria vida é que comete, que faz escolhas ruins. Nós estamos o tempo inteiro cometendo pequenos suicídios das nossas felicidades. Daquilo que Deus pode nos dar, daquilo que Deus nos fez e tudo o que Ele trabalha, como a leitura fez, para nos fazer. Deus tem nos servido, Jesus, os bons espíritos têm nos servido. O que a gente estamos fazendo disso aí? Nós estamos escolhendo geralmente o caminho que nos faz sofrer. Essas escolhas são nossas. Por mais que a gente tenha a tendência de terceirizar a responsabilidade, de nos vitimizar, culpando o governo, culpando o patrão, culpando o empregado, culpando a esposa, o marido, os filhos pela nossa felicidade, somos nós que fazemos nossas escolhas o tempo inteiro. Então tem a ver não só com suicídio, tem a ver com escolhas infelizes que nós estamos fazendo, que nós fazemos o tempo inteiro. E a relação da história de Judas
e de Pedro é a relação de dois homens frágeis, que vão receber uma missão, uma responsabilidade enorme, que é ser discípulo direto, fazer um curso superior, né, um tecnólogo de 3 anos, né, com Jesus. Né? O curso de quê? De aprender a ser cristão, de ensinar o cristianismo a todo mundo. Olha que responsabilidade. E eles mostram o tempo inteiro da vida deles que não são espíritos escolhidos. Foi todo mundo escolhido ali daquela... Não. Eles apresentam a fragilidade humana o tempo inteiro. A dúvida, o medo, o querer proteger. E fazem suas escolhas ruins. Pedro, né, faz uma... primeiro Judas, né, está ali com Jesus, tomando conta do dinheiro o tempo inteiro. E de repente ele faz uma escolha muito equivocada. E o que é mais interessante, Jesus não... A irmã lá, ela mostra o Jesus sempre amoroso com ele, né? Sabendo que ele ia trair, mas Jesus não deixa que essa imagem do traidor interfira na relação dele, tratava ele igual com todo mundo, sempre com muito amor, e sabia que ele ia trair. E Judas, completamente envolvido pelo dinheiro, pela ganância, por aquilo ali, termina, né, traindo Jesus, vendendo Jesus por aquelas moedas ali, né? E é invadido pela culpa. Né? Ele é invadido pela culpa, ele não consegue lidar com essa escolha ruim que ele fez, porque ele não consegue sair, olhar para que Jesus é perdão, é oportunidade, ele se fecha no seu próprio sofrimento, na escolha ruim que ele fez, ele vê as consequências terríveis, né? Ele não vê todo o sofrimento de Jesus, porque ele se mata quando Jesus está sendo julgado. Mas esse livro, inclusive, é a base do livro, Mel Gibson falou, que se inspirou neste livro para poder escrever A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Né? E aí, se vocês assistirem o filme, vocês viram a violência, e ele ainda diz assim, eu retirei muito do que a irmã fala ali. Né? O que ela fala ali é muito pior, e realmente são cenas muito complicadas. Mas o fato é que, quando Judas vê aquilo ali, ele entra em parafuso e se mata. A culpa tomou conta dele e ele fez aquilo ali. E Pedro é outro também que aprontava muito. Todo mundo vê Pedro ali naquela empolgação dele, mas naquele amor, aquela paixão meio desenfreada, né? Pedro é tão interessante que, num determinado, talvez no mesmo jantar, né, no mesmo encontro, Pedro é comparado, né? Pedro, és pedra, quem te revelou isso foi o Espírito, foi Deus que te revelou, que Jesus pergunta, né? Quem dizem que sou? Você é Elias, que havia de vir, você é não sei quem... Pedro diz, vós sois o Filho de Deus Altíssimo, bababá, e diz aquela coisa toda, né? Você é pedra, sobre ti edificarei minha igreja. Aí depois disso, Jesus já falou outra coisa, diz assim, está chegando o momento de que eu vou ser entregue, né? E eu vou ser crucificado, e começa a falar sobre o que vai acontecer. E Pedro diz, negativo, Jesus. Comigo aqui, nunca que isso vai acontecer com o Senhor. Alguém lembra o que é que Jesus, que Jesus disse com Pedro? Afasta-te de mim, Satanás, que eu não te conheço. O caba saiu de Pedro és pedra para Satanás, né? Você vê como era essa inconstância de Pedro, essa paixão, né? Quando Jesus Cristo é preso, né? Ele está lá presente, os outros discípulos estão mais afastados, né? No horto ali, e ele vai ser preso. Ele pega a peixeirona lá, meu amigo, pescador, dando na orelha do cabo. Buf! A orelha do cabo fica ali pulando no chão, igual um rato no lagartixa, né? Aí Jesus, Pedro, pelo amor de Deus, quem pela espada fere, pela espada será ferido, né? E vai e cola a orelha do cabo no lugar. E depois, inclusive, esse cara se converte também, né? Esse servo lá, esse soldado cortando a orelha, ele é convertido. Mas o fato é que também este Pedro, que tinha tanto amor por Jesus, faz escolhas terríveis, como negar a Jesus. E essa negação não é só negar, não. É porque Jesus estava padecendo, apanhando, né? Ali sendo massacrado, e Pedro não teve a coragem de defender, nem chegar lá e fazer ele não podia, mas pelo menos confessar, quando tantos outros estavam confessando, gritando, não faça isso, e ele se acovarda, aquele que parecia tão grande, aquilo cria um conflito de culpa em Pedro. Pedro não consegue ficar, ele foge. Pedro, depois que nega, Pedro não fica lá, porque se vocês lembrarem, só quem fica lá são as mulheres, né? Maria e João, que é praticamente um jovem, né? Um adolescente. Todos os outros discípulos fogem. E Pedro, como era o líder, ele já falava o tempo inteiro que ele era líder, ele foge. E ele também cai na culpa. Porém,
a diferença entre Judas e Pedro está em como cada um lidou com a culpa. Judas se entrega a uma culpa que não tem função, só tem função negativa, que é o que a gente chama de remorso. O que é remorso? Remorso significa, literalmente, morder onde já está mordido. Remorder-se. Né? Imagina você tem uma ferida e você fica machucando aquela ferida. Qual função tem isso? Nenhuma. Mas por que isso acontece? Porque eu não consigo ampliar o meu pensamento para o amor de Deus. Eu presto atenção na culpa, eu presto atenção na dor que eu estou sentindo, no problema, e eu não olho, eu não levanto a cabeça. Quando a gente está aqui, por exemplo, às vezes as pessoas vêm para uma orientação espiritual e o Espírito fala uma coisa simples para aquela pessoa, assim, faça isso, a pessoa, mas tão simples, era simples, mas você não via. Por que você não via? Porque você estava olhando somente para o problema, para a sua dor, você não saía dela no momento altruísta de olhar, por exemplo, para o outro, para a dor do outro. Os Espíritos dizem, se você acha que você sofre, olhe para o lado. Você vai encontrar milhares de pessoas em situações piores do que a sua, não importa o quão a gente esteja ruim. Existem pessoas muito piores do que nós. Então, em vez de olhar para cima, para aqueles que julgais felizes, olhai para baixo, para aqueles que estão sofrendo mais que você. Então, Judas não consegue sair desse sofrimento olhando só para si, de forma egoísta, e se mata. Pedro não. Pedro se culpa, mas ele reflete sobre como Jesus ensinou para ele sobre o amor, sobre o arrependimento, sobre a reparação. Ele faz com que aquilo entre nele, ele se sente consolado, e aí sim, depois dessa experiência de negar a Jesus e de se fortalecer pelo arrependimento e reparação, ele se transforma na pedra que Jesus Cristo sabia que ele ia ser. E ele leva todo o apostolado nas costas, até ele ser, digamos assim, premiado, né? Vai receber uma medalhinha, né? Qual é a medalha de Pedro? Pedro, no final, né? Já está bastante velhinho já, né? Ele vai tá em Roma e começou a morte dos cristãos em Roma. Roma começou a ver que o cristianismo estava se espalhando e aí começou a matar o povo, queimando o povo, botando o povo para ser comido pelos leões, né? Aí Pedro, quando vê aquele tumulto, ele disse, não, eu sou o pregador, né? Sou discípulo de Jesus, né? Não vou ficar aqui nessa confusão. Aí o que ele faz? Ele pega a mochilinha dele lá, né? Bota nas costas e vai saindo de Roma. Aí aparece Jesus para ele, né? Jesus aparece ali para a mediunidade, ele diz assim, Pedro, tu vai para onde? Eu vou fugir, né? Eu vou ficar ali, eu tenho que pregar o seu evangelho. Assim, não, Pedro. E o que a gente vai fazer com seus irmãos que estão lá morrendo? É assim que eu ensinei? É assim que a gente faz? Que a gente foge? Não, a gente enfrenta. Mas Jesus, Pedro, volta para lá, para consolar aqueles que estão sofrendo lá. Você tem essa obrigação. Pedro volta. Pedro é preso. E Pedro vai ser crucificado. E ele faz uma escolha muito simbólica e emblemática. Ele faz a escolha, eu não sou digno de ser crucificado na forma do meu Senhor. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E se vocês perceberem bem, ali está o cumprimento da promessa ou da previsão de Jesus. Que quem pela espada fere, pela espada perecerá. Porque se vocês observarem, uma cruz é uma espada ao contrário. Você vê uma cruz assim e ao contrário ela é uma espada. Pedro morre naquela espada. Mas ele conseguiu transformar, inclusive, o seu sacrifício em algo maior. Por que ele morreu pelo quê? E pelo que a gente poderia morrer, né? Eu sou policial militar, né? E tem uma parte muito interessante do nosso juramento, né? Que a gente diz proteger as pessoas mesmo com o sacrifício da própria vida. E a gente fala isso de forma natural, quando a gente está se formando, é até bonito a gente falar isso, né? Um negócio bonito, danado, né? Mas no dia a dia a gente percebe o quanto isso é difícil, né? Um desconhecido está ali e você simplesmente vai sacrificar a sua vida. Mas a gente sempre tem que lembrar, eu sempre olho, né? Aquilo ali é como se fosse a minha família. É pela minha família que eu estou lá. Por quê? Porque eu não conheço, mas é minha obrigação, meu dever. E nós somos convidados o tempo inteiro a eleger um bem maior e lutar por ele até o fim. Viktor Frankl, um grande psicólogo que viveu no campo de concentração, né? Ele fez uma pergunta dentro do campo de concentração. O que faz alguém sofrendo tanto continuar vivendo?
Porque muitos judeus se matavam no campo de concentração. O cara olhava ali, meu amigo, tá trabalhando no sol, na chuva, com fome. Ele diz assim, ó, imaginem vocês, né? A gente troca a camisa todo dia, né? Eu não gosto muito de trocar roupa todo dia, eu só troco porque minha mulher, vou ser sincero, e a mulher vai e esconde minha roupa. Mas a gente, aquela roupa que a gente coloca ali como pra de step, né? Que nem tá limpa, nem tá suja, mas dá para usar. Né? As mulheres não compreendem essa nossa estratégia. Mas isso existe, né? E a gente fala assim, ó, você usar a roupa uma semana é uma coisa terrível. Nós usávamos nossa roupa até ela apodrecer no nosso corpo, né? Você passou já 2 dias sem escovar os dentes, já viu como é ruim? Nós não escovávamos os dentes por anos, até nossos dentes todos caírem. Né? Imagine alguém vivendo e trabalhando a menos 30 graus abaixo de zero, né? Comendo uma sopa rala, que era coisa, quando você era bonzinho, aí o soldado ia lá e colocava um pedacinho de batata. Um pedacinho de batata. Né, para o cara. Então, o que ele perguntava, por que alguém continua vivendo? E ele chega a descobrir, porque ele perdeu a mulher, os pais, né, e ele sobreviveu, quase que milagrosamente. Ele diz, o que torna as pessoas aqui prontas para viver é colocar um objetivo maior do que este campo de concentração. Para além deste campo de concentração. E é isso que a doutrina espírita faz por nós. Ela faz com que a gente saia de dentro do nosso ciclo de sofrimento, nosso círculo de sofrimento, de dor, de angústia, e olhe para cima. Primeiro, para os espíritos. Porque o que a gente mais teme é a morte. Ora, os espíritos estão o tempo inteiro dizendo que eles somos nós amanhã. Todo mundo. Não tem como escapar disso. Então, o pior que pode acontecer é a gente se encontrar com a nossa imortalidade, porque nós já somos hoje. Nós já somos hoje. Então, a gente tem que sair dessa nossa coisa terra a terra, das coisas mais importantes. Santo Agostinho diz que onde está o amor, né, é aquilo que nós somos. Nós somos amor. Então, o que significa isso? Aquilo que você ama é aquilo que você é. Se eu amo as coisas materiais, então você é uma pessoa materialista. Só que as coisas materiais não nos completam. Por quê? Simples, nós somos espírito. E não importa o bem que seja material, ele não vai nos completar. Ele é muito pequeno em relação aos bens espirituais. A doutrina espírita vem nos dizer que olha para os bens espirituais. A terra vai te fazer sofrer, mas os bens espirituais vão consolar, vão ajudar, vão fortalecer. E a doutrina espírita nos traz o tempo inteiro este convite para a reflexão e a prática de coisas espirituais simples. Simples. Porque eu falei sobre escolha, sobre fortaleza, sobre a gente ter que fazer as coisas, sobre culpa. Mas e aí, Tadeu? Eu estou sofrendo. O que eu faço? Não está legal a minha vida. Não estou bem. Eu entendo tudo isso que você está falando aí. Eu sinto o que você está falando aí, mas eu não sei o que fazer. O que é que eu faço? E aí a gente tem algumas coisas das centenas, né, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para poder a gente melhorar, para a gente ter força. Né? A primeira coisa é o estudo. E aí, quando a gente fala em estudo lá, a gente vai por cento. Toda vez esse povo fala de estudo. Não sei que danado. O espírito só pode ser muito burro, porque ele fala de estudo o tempo inteiro, né? Então, só que é burro que quer estudar tanto, não é possível. Mas o estudo que eu estou falando aqui é um convite à reflexão sobre nossas vidas. Quando a gente fala sobre estudo em doutrina espírita, não é nada acadêmico, você pode até estudar academicamente, tem muitos exemplos por aí. Mas a gente não fala disso. A gente fala sobre estudar a vida, sobre estudar a nossa vida espiritual, a nossa vida material. Então, o primeiro convite. Substitua 15 minutos de Instagram, de celular, de televisão, de Netflix, por uma leitura. Eu não estou falando da gente passar 3 horas sentado, não. Eu estou falando da gente passar 15 minutos. A gente não sabe o quanto isso vai ser importante. Para ler algo edificante. Leia. Eu não sou o espírita chato que fica, não, só lê o evangelho, só lê as coisas espíritas. Não, leia qualquer coisa edificante. Você tem um livro que você gosta que é edificante? Lá, Caminho, lá de São José Maria Escrivá, que eu gosto muito, né? O Evangelho, os livros de Chico Xavier, de Emmanuel. Lê qualquer coisa durante 15 minutos. Aquilo vai drenar as nossas pensamentos ruins e edificar os nossos pensamentos. Estudar também, esse é o estudo diário, estudar também na casa espírita. Meus amigos, eu vim aqui algumas vezes na terça-feira, eu participo. Eu sou um entusiasta, sempre serei. Eu digo até para o pessoal assim, ó, se você tem 2 dias para ir só tem um dia para você ir no centro. Né? E você tem o dia de hoje, por exemplo, e o estudo. Qual que você vai? O estudo. Não vá para o estudo.
Por quê? Porque eu estudo as discussões que a gente... Aqui não discussão de discutir, mas as revelações, o carinho, o ambiente que é criado num estudo como esse. Eu não vou falar só que também estudo espírita, não. Não é só no centro, estou falando de centro espírita, tem que estar aqui. Mas você participar de qualquer estudo bíblico, não importa. Estudar as coisas espirituais, para aprender o básico. Não tem como eu sair da ilusão se eu não conheço a verdade. Que está, graças a Deus. Já que a gente fosse aprender isso tudo sozinho, essa desgraça aí, Jesus, na miséria, eu vou juntar um bocado de gente que não sabe de nada, vou pegar uns que sabem um pouquinho mais, outros que não sabem estão chegando agora, vai juntar esse povo aí e vão aprender. Também é maravilhoso, abre muitos caminhos. O terceiro é o estudo de nós mesmos. Essa questão da gente parar e perguntar: o que foi que eu fiz de bom hoje? O que foi que eu fiz de ruim? E o que eu quero fazer de bom e não quero fazer de ruim amanhã? Isso é o estudo da gente. Fundamental também. A segunda ferramenta que a gente não utiliza, infelizmente eu utilizo muito pouco, é a oração. Praticamente toda palestra eu falo de oração, porque é uma coisa impressionante o tamanho da ferramenta e do poder que a oração tem e o quanto a gente não faz. Então, praticamente toda palestra, eu acho que aqui toda vez alguém já viu falando aqui de oração. Né? Por quê? Porque ela é muito forte na vida da gente. Não tem como a gente escapar disso. Então, oração. Ora todos os dias, várias vezes ao dia. Coloca na rotina. Bota o despertadorzinho do relógio, bota do celular, bota de qualquer coisa, mas ora em determinados horários. Quanto mais você colocar, melhor. Mas não existe, por exemplo, dormir sem orar. Meu Deus, acordar sem orar. Pelo amor de Deus. Né? A gente tem que fazer esse ato da oração. Porque no centro, por exemplo, uma das coisas mais fortes que a gente faz aqui no centro, que mais tem efeito, é o passe. Que é oração. O que é um passe? É um encarnado orando, um desencarnado trabalhando em prol do outro encarnado. Em oração. Vamos orar, meus irmãos. Aí a gente ora ali. Pronto. No centro a gente faz isso direto. E não só orar nessas duas situações, como orar nas aflições. Você está passando por um problema, você está desesperado, para um minuto, se tranca no banheiro e vai orar. Cadê eu oro o quê, meu filho? Qualquer coisa. Faz igual a oração de Santa Teresa d'Ávila, né, que ela dizia assim: olha, Jesus, hoje eu não estou com a fim de orar, mas eu vou orar. Me desculpe, Jesus, eu estou sem nenhuma vontade de orar, mas vou orar mesmo assim. A gente faz isso. Estou aflito, não consigo pensar em nada. Faz um Pai Nosso, Ave Maria, faz o que quiser. Mas coloca a oração. E claro, o terceiro, que é a nossa grande, digamos assim, armadura da felicidade, da alegria, que é fazer o bem. A gente não pode pensar em progresso espiritual e melhoria espiritual se a gente não procura fazer o bem. E fazer o bem aqui, não estou falando de que também é importante de trazer a cesta básica. Porque quando a gente coloca muitos negócios da cesta básica, a pessoa vai dizer: dê a cesta básica, agora eu vou cair na gandaia. E aí Jesus, né, já está vendo, Jesus, dei a cesta básica, fiz o débito no cartão ali, estou devendo, cesta básica de 50 conto, cartão de 10 mil, né? A conta boa, pela sua misericórdia, o senhor pode converter aí. Que aí fica um negócio muito desproporcional. Não. Fazer o bem que eu estou falando aqui é ser útil. Ser útil para alguém. Sem intenção. Sem querer nada em troca, como disse a leitura. Simplesmente buscar, olhar para o lado, sair do próprio sofrimento, olhar para o lado, como eu posso ser útil àquela pessoa que está ali. Vai lá e ser útil. Só isso. Tenta colocar a maior quantidade de vezes de ser útil por dia. Se conseguir fazer só um, graças a Deus. E eu não estou falando de... então eu vou viajar para a África, vou para Guiné-Bissau para achar o povo que está sofrendo. Não, meu filho. Olha para a sua família. Tenta ser útil para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para quem você ama. Porque Jesus, os bons espíritos, estão trabalhando o tempo inteiro pela nossa felicidade. O que está faltando é a gente fazer o pouco que nós precisamos fazer, e pelo que eu falei aqui, da nossa prática espiritual, não é difícil, é acessível. E se a gente colocar em prática, a gente vai ver os resultados maravilhosos que a gente vai ter para a nossa felicidade, para o nosso alívio, e se Deus quiser, para a nossa libertação de tantas angústias que a gente está sofrendo em nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe e que a paz de Deus esteja com todos nós. Agradecemos, né, pelas palavras do nosso irmão Tadeu, pela reflexão. Todos nós
ficamos aqui sentadinhos ouvindo, acho que a gente deu uma volta na vida, olhando o que já fez e o que poderia ter feito diferente. É muito importante que a gente faça sempre essas reflexões. E agora, finalizando esse momento, vamos fazer a nossa prece. Elevando o pensamento a Deus e agradecendo infinitamente pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo e refletindo sobre os ensinamentos do Evangelho e da doutrina consoladora. Agradecendo infinitamente por tudo, Senhor, e te rogando que ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos trilhar sempre os caminhos do bem e que saibamos fazer as escolhas, mas que, acima de tudo, seja feita sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Para aqueles que desejam receber o passe, é só seguir a fila e o pessoal